Isto. Então, pessoal, hoje a gente inicia unidade 2 dentro da nossa química farmacêutica. E nessa unidade, deixa eu voltar aqui um pouco. Na unidade 2, vamos ver mais especificamente a atuação dos fármacos em alguns sistemas. Então, a gente vai ver algumas classes e a atuação específica deles em alguns sistemas. Então, dentro da unidade 2, vamos ver a atuação dos fármacos no sistema nervoso, vamos ver a atuação dos fármacos no sistema cardiovascular e as atuações dos fármacos no sistema renal e endócrino, isso em cada tópico. Hoje, no tópico 1, a gente vai ver aqui a atuação dos fármacos sobre o sistema nervoso. Né? É uma área interessante, bacana da gente entender. Então, para as próximas aulas, a gente vai ver nos próximos tópicos. Aqui. Então, hoje, a gente vê o tópico 1. Então, a ação do fármaco sobre o sistema nervoso central. Então, de início, a gente precisa lembrar das divisões do sistema nervoso. Então, a gente tem ali o sistema nervoso, que é o nosso centro de comando, ele que vai regular, ele que vai administrar, né, todo o nosso organismo, né, executando funções, interferindo em ações, ele que faz toda essa ação. Ele vai ter divisões. Uma dessas divisões iniciais, a gente tem o sistema nervoso, ele vai se dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central composto por encéfalo e medula espinal, sistema nervoso periférico vai ser composto pelos nervos e gânglios. Então, o central está no centro de comando, recebe os estímulos e envia respostas, e o sistema nervoso periférico, ele traz estímulos, ele leva os estímulos da periferia até o sistema nervoso central, pega os comandos, né, recebe os comandos ali dado e leva ali para os músculos efetores, para os tecidos efetores que vão executar, seja um tecido muscular, seja ali visceral, enfim, né, vai executar a função necessária. Então, a gente vai entender agora desses fármacos que eles vão atuar em sistema nervoso central, né, são fármacos delicados, porque tudo que atua, a gente está falando do nosso centro de comando, né? Ele que executa as funções, ele que coordena tudo. Então, tudo que a gente vai administrar, que tem ação no sistema nervoso central, requer um cuidado especial. Então, essas classes de medicamento, a qual atravessam a barreira encefálica e têm atuação sobre o sistema nervoso central, são fármacos que vão precisar de receita, são fármacos ali que vão ter classes individualizadas e que vão precisar de receita, segunda via, retenção da via, documentação, tem um controle especial para a venda desses fármacos, né? Não são tão, não é tão facilitado. Mas hoje não é sobre as receitas, né? Isso é assunto para outro momento. A gente vai falar sobre a ação desses medicamentos, a ação desses fármacos, como que eles vão agir. Então, de uma forma geral, a gente vai entender que esses fármacos, eles vão atuar, né, deprimindo ou estimulando as funções do sistema nervoso central. Então, basicamente, eles vão deprimir, no sentido de baixar a resposta do sistema nervoso, né? Quando a gente usa esse termo de deprimir, a gente está baixando a resposta, ou vão estimular para que a resposta seja mais ativa. Isso vai depender do quê? Da patologia, do que está acontecendo. Baseado no que está acontecendo, é a ação que a gente quer interferir, então vai ser a ação ali desse fármaco. Então, dentro desses fármacos, a gente vai ter os depressores gerais, não seletivos do sistema nervoso central, então vai agir de uma forma geral, né? Qual seria um exemplo de um depressor geral? São os anestésicos, né? Os anestésicos gerais é um depressor geral, então não tem seletividade, vai ter uma ação generalizada sobre todo o nosso sistema nervoso. Os modificadores seletivos da função do sistema nervoso central, então quer agir numa área em específica, e os estimulantes gerais, não seletivos do sistema nervoso central. Então, basicamente ali, os depressores gerais do sistema nervoso central vão incluir os anestésicos gerais,
os alcoóis, anafiláticos e alguns fármacos hipnóticos e sedativos. Então, isso que a gente vê que os hipnóticos e sedativos, eles são depressores do sistema nervoso central, né? Então, isso vai depender da concentração. Então, ele pode funcionar ali como um anestésico geral ou como um hipnótico, como um sedativo, né? Como um ansiolítico. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Aí, esses modificadores vão agir de forma mais específica, né? Vão agir ali em situações específicas do cérebro. A gente tem que ver o que é interessante a gente pontuar é que esses modificadores seletivos, eles podem estimular e deprimir áreas diferentes do cérebro simultaneamente. Então, eles são seletivos porque ele tem ali um receptor específico, mas eles podem estar deprimindo uma área do cérebro e estimulando outra de forma simultânea. Então, exemplos desses modificadores seletivos vão ser ali alguns anticonvulsivantes, antidepressivos, antipsicóticos, hipnóticos e sedativos também, antiparkinsonianos, enfim, tem alguns vários exemplos. E os estimulantes gerais do sistema nervoso central. Então, vai incluir fármacos que excitem o sistema nervoso central, aumentem essa liberação de neurotransmissor e essa ligação, diminui a recaptação desses neurotransmissores para que ele possa estimular ainda mais a ação cerebral. Isso vai depender da patologia. Então, antipsicóticos são medicamentos que vão agir dessa forma. Alguns antidepressivos também vão estimular, são excitatórios. Hipnóticos e sedativos, alguns, mas a grande maioria vão ser os antipsicóticos e os antidepressivos que vão atuar dessa forma. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns desses que a gente comentou. Deixa eu só conferir a conexão. Beleza. Então, sobre os anestésicos gerais. Então, são fármacos que eles vão dentro dos anestésicos gerais, o que se espera desses fármacos? Então, primeiramente, a gente espera que ele promova, ele vai deprimir de uma forma geral o sistema nervoso central. Então, os anestésicos, ele tem uma depressão generalizada do sistema nervoso central e acentuada. Então, a gente tem ali uma baixa da ação do sistema nervoso de forma acentuada. A gente espera que esses fármacos, eles promovam uma analgesia, claro, a gente espera que eles diminuam a sensação de dor, sensibilidade para dor. Ele precisa causar um relaxamento muscular extremo, então ali ele precisa toda a musculatura toda destensionada para poder ter, pensando que esses anestésicos são dados mediante precisar de uma intervenção cirúrgica, algum procedimento que precisa ser feito, e a gente precisa que ter a perca da consciência, e não só a perca, mas que a retomada da consciência não seja tão facilitada. Então, às vezes tem a perca da consciência, né, mas a retomada da consciência é facilitada. Então, a gente precisa que esses anestésicos, eles levem a perca da consciência e que eles mantenham a perca da consciência durante toda a vida, né, desse medicamento, durante todo o efeito ativo dele, essa consciência não consiga ser retomada durante a ação dele. E precisa também da redução da atividade reflexa, porque a gente está pensando que, visualizando de que a gente está administrando um medicamento de um anestésico geral, porque a gente vai ter uma intervenção cirúrgica normalmente. Então, você vai fazer uma intervenção e se houver atividade reflexa, né, pode ali ocorrer acidentes durante o procedimento. Pode levar ao agravamento, pode levar à ruptura de estruturas importantes, enfim, né, algo que não pode acontecer, pensando que na cirurgia a gente sempre tem que ter um ambiente controlado e preciso. Então, esses anestésicos, eles precisam também promover a redução dessa atividade reflexa. E isso tudo vai acontecer pela depressão inespecífica
irreversível, né? Então, é durante a ação do medicamento do sistema nervoso central. Então, tem ali diversos estudos, porém, ainda não se achou o mecanismo de ação exato desses anestésicos, né? Então, sabe-se ali que ele deprime o sistema nervoso central, mas ainda o mecanismo de ação ainda está em aberto. Aqui o nosso livro traz para a gente alguns métodos usados, né, antigamente, na antiguidade, para gerar essa perca de consciência, né, para poder fazer os procedimentos. E dentro dessas táticas usadas, né, havia até asfixia por estrangulamento. Então, asfixiava até a perca da consciência. Mas é o que a gente comentou ali em cima, essa perca da consciência, então perdia-se a consciência, mas ela é retomada, né, de forma fácil. Então, não era preciso para o procedimento, né, que ia ser feito. Então, não era eficiente. Então, perdia-se ali a consciência, né, pela falta de oxigenação, mas ao momento que retomava a oxigenação perfeita, né, voltava, recobrava a consciência. Um outro método usado, óxido nitroso, que era usado antigamente, e hoje em dia ainda é muito usado. Onde que a gente vê ainda muito óxido nitroso? Na odontologia, principalmente. A odontologia ainda usa bastante óxido nitroso, também para procedimentos é usado o óxido nitroso, né? Ele é inalado e exerce essa função anestésica e perca de consciência. Então, em nível orgânico, ali ainda falando sobre mecanismo de ação. Então, lembrando que a gente não tem ainda uma explicação exata, mas ali o que a gente traz, né, o que a literatura nos traz, é que esses anestésicos, eles podem ou aumentar a atividade sináptica inibitória, então, ou eles estimulam ali a parte de inibição do cérebro, promovendo que o cérebro mesmo estimule essa inibição enquanto está tendo a ação do fármaco, ou diminuir a atividade excitatória dentro do sistema nervoso central. Então, ou eles estão diminuindo a atividade excitatória, ou eles estão aumentando a atividade sináptica inibitória, né? As duas vão causar ali a ação de perca de consciência, de anestesia, de forma generalizada. Então, esses anestésicos, eles podem alterar diferentes tipos de canais iônicos, como os canais de cloreto, os canais de potássio, e são considerados os principais alvos de ação de anestesia com efeitos inibitórios, né? Principalmente ali os canais de GABA. Que ele dá exemplo de alguns neurotransmissores. Aqui ele traz para a gente, mas ainda falando que a gente não tem um mecanismo de ação exata, né? Ele correlaciona a ligação de fármacos com solubilidade lipídica com uma ação mais efetiva. Então, fármacos que têm solubilidade lipídica na ação de inalatória, eles conseguem exercer uma função melhor na depressão do sistema nervoso central, por um tempo maior, com uma concentração menor em relação a fármacos que não tenha solubilidade lipídica. Então, ali é uma situação a respeito desses fármacos. Então, os fármacos os anestésicos gerais, eles vão ser classificados em inalatórios e anestésicos intravenosos. Então, eles vão ser desses dois formatos. Então, os anestésicos gerais vão possuir classes químicas diversas, como gases simples, hidrocarbonetos halogenados e esteroides. Muitos desses anestésicos inalatórios, utilizados na prática clínica no passado, por exemplo, o éter, clorofórmio, que não são usados mais, foram substituídos por serem inflamáveis, né? Eles foram substituídos por outras opções não inflamáveis, ou não tão inflamáveis, e com uma farmacocinética, uma farmacodinâmica mais eficiente e mais segura, né? Desses anestésicos inalatórios, então a gente mantém ali o óxido nitroso, né? Ainda é muito usado para diversas situações, né? A gente vê ele muito ainda dentro da odontologia, principalmente, que a gente comentou. Sobre os anestésicos intravenosos,
né, vão apresentar efeito mais rápido que os inalatórios, produzindo um estado de inconsciência em aproximadamente 20 segundos, sendo em geral utilizados para indução de anestesia. Qual que é o problema? Ele tem uma ação rápida, né, uma degradação rápida. Então, os intravenosos, eles induzem, né, a inconsciência de forma rápida, ali, alguns deles levando a 20 segundos, né, tem uns anestesistas que normalmente eles aplicam e fazem uma contagem, né, para ver quanto tempo ali a pessoa consegue manter a consciência. Normalmente não chega a 10, antes do 10 a pessoa já perde a consciência, né, mas a desvantagem é que eles possuem um efeito de meia-vida rápido, então o corpo rapidamente degrada eles, então já perde a ação. Então, normalmente eles são usados como indução da anestesia. Então, é usado inicialmente eles, depois é mantido a inconsciência por outros fármacos, né? Devam ter outros ali usados, alguns benzodiazepínicos são usados aí para manter a sedação, mas a indução normalmente é usada por esses intravenosos. Agora, sobre os hipnóticos e sedativos. Então, esses anestésicos gerais que a gente viu lá em cima é uma classe, né? Mas eles têm uma ação generalizada. Quando a gente consegue controlar essa ação generalizada dele, né? Quando a gente consegue tornar ele mais seletivo, a gente vai ter outras classes de medicamento que a gente pode usar para outras patologias, para outras situações. Então, dentro dos anestésicos gerais, a gente vai usar ali para um procedimento, ou quando você quer induzir a inconsciência por algum motivo. Então, você vai usar aqueles medicamentos. Aqui nos hipnóticos e sedativos. Então, a gente tem uma ação também depressora do sistema nervoso central, porém de forma um pouco mais controlada, né? Então, ele não é tão generalizado, ele é um pouco mais seletivo. Então, dentro dessa clássica aqui dos hipnóticos sedativos, são os medicamentos que vão induzir ao sono e são esses medicamentos usados para ansiedade. A gente vai ver ali depois sobre os antidepressivos. Talvez para vocês que já estão, né, cursando a farmácia, às vezes alguns de vocês já têm experiência dentro de farmácia, enfim. Talvez, né, nesses casos o termo antidepressivo e ansiolítico esteja bem delimitado dentro da cabeça de vocês. Vocês conseguem fazer essa diferenciação dos dois termos. Porém, quando a gente vai falar, às vezes, com uma pessoa um pouco mais leiga, né? Às vezes vai falar com o seu avô, com a avó, com a mãe, com o pai, normalmente com pessoas mais leigas a respeito, né, de medicamentos e de tratamentos, eles normalmente acham que ansiolíticos e antidepressivos são a mesma coisa. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Eu tô tomando um antidepressivo, eu tô tomando um ansiolítico. Para eles é tudo a mesma coisa, ou quem tem ansiedade ou quem tem depressão tem a mesma coisa. E são situações diferentes, a gente precisa diferenciar essas situações, né? Então, são situações que estão acontecendo no sistema nervoso central, é isso que elas têm em comum. Ponto. A ansiedade, né, é um desequilíbrio, né, fisiológico ou emocional por um motivo, e a depressão é um desequilíbrio por outro motivo, né, de forma fisiológica, são outros neurotransmissores envolvidos, na ansiedade são outros neurotransmissores envolvidos, e os tratamentos, os medicamentos vão agir de forma diferente. Então, aqui a gente está falando sobre os hipnóticos e sedativos. Vamos voltar lá. Então, a gente fala de insônia, principalmente, e de ansiedade, né, quando a gente fala de hipnóticos e sedativos. Então, esses fármacos, eles pertencem às classes dos hipnóticos e sedativos e são depressores do sistema nervoso central e atuam na promoção de sedação e alívio da ansiedade ou a indução ao sono. Fármacos com propriedades hipnóticas, elas vão produzir sonolência e estimulam o início e a manutenção de um estado de sono, enquanto fármacos sedativos diminuem a ansiedade, moderando a excitação e exercendo um efeito calmante. Esses hipnóticos, normalmente a gente fala que eles são indutores do início do sono. Então, tem muitas pessoas que tomam esses medicamentos tendo dificuldade para dormir,
exatamente porque o sistema nervoso central está muito ativo, né? Então, seja ali com a pessoa ansiosa, preocupada, enfim, ela está muito com o sistema nervoso central muito ativo. Então, ele toma medicamentos para induzir ao sono, o medicamento induz ao sono, mas ele fala, esse medicamento não está servindo para mim. Deu 3 horas da manhã, eu acordo. Deu 2 da manhã, eu vou deitar às 10, deu 2 da manhã, eu acordo, não durmo mais. Porque ele é um indutor do sono. Ele auxilia nessa pega do sono. Mas ele conta que a partir dali o seu organismo vai conseguir manter esta ação, né? E daí, quando o sistema nervoso central ainda está muito ativo, a partir do momento que tem a degradação desse medicamento, né? Então o organismo não consegue ainda manter este sono. Então, vai precisar associar, às vezes, normalmente, um indutor do sono à noite e um medicamento sedativo pela manhã, um ansiolítico pela manhã, vai manter esse sistema nervoso central um pouco mais deprimido ao longo do dia, induz ao sono e mantém essa pessoa, né, mais estabilizada, né? Às vezes é um momento que ela está passando, então até que as coisas se resolvam, às vezes diversos motivos, né? Às vezes um período acadêmico, tem ali entrega de estágio, TCC, tá finalizando, então fica muito estimulado, algum evento, casamento, enfim, empresas, problemas, situações do dia a dia que fica muito excitado, né, muito agitado, então precisa ali reduzir a atividade do sistema nervoso central, ou às vezes já é da pessoa, a pessoa já é uma pessoa hiperestimulada o tempo todo, então para melhorar a qualidade de vida, para ajustar isso, dependendo da situação, conforme a avaliação médica, vai optar por medicamentos dessas classes. Vamos lá. Então, dentro dessas sedativos e hipnóticos, a gente vai ter algumas classes de medicamentos. Então, a gente vai ter ali os benzodiazepínicos. Então, esses benzodiazepínicos, eles vão ser o quê? Fármacos que aumentam a afinidade de um importante neurotransmissor inibitório, que é o GABA, pelos receptores GABA. O receptor GABA é um canal iônico dependente de voltagem que contém diferentes subunidades, com destaque para a subunidade alfa, beta e gama. Então, todos os benzodiazepínicos apresentam perfis farmacológicos similares, embora possam diferir quanto à seletividade e, consequentemente, ao uso terapêutico. Entretanto, é importante destacar que, dependendo da dose, qualquer benzodiazepínico pode ser usado pelo seu efeito hipnótico. Então, deixa eu só ler essa outra parte aqui da gente conversar para a gente poder contextualizar. Então, grande parte dos efeitos dos benzodiazepínicos, como sedação, hipnose, redução da ansiedade, relaxamento muscular, amnésia, ação anticonvulsivante, né? Agora eles não são tão usados, mas antes, né, eles eram usados, decorre da sua ação sobre o sistema nervoso central. Porém, esses fármacos produzem dois efeitos de origem periférica. Eles vão ocasionar vasodilatação e bloqueio neuromuscular. Tá, então primeiro que a gente precisa saber, ali no nosso cérebro a gente tem os receptores de GABA. O GABA é um neurotransmissor e vai ter o receptor do GABA ali para ele agir. O GABA, se esse neurotransmissor, ele vai estimular o cérebro, é um neurotransmissor estimulante. Vai ter ali liberação de outros neurotransmissores que vai estimular ainda mais o cérebro. Aqui, nesse caso, a gente está querendo manter a ação desse indivíduo mais baixa, ele já está hiperestimulado. Então, como mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, principalmente, ele vai ter algumas outras ações, mas é controlar, né, esse neurotransmissor, inibir esse neurotransmissor, que é um neurotransmissor excitatório. Aqui ele vai trazer para a gente alguns medicamentos. Alprazolam, clonazepam, diazepam, flunarizepam, lorazepam. Aqui na formulação, na sua composição química, né, a gente já consegue ver
semelhança entre esses benzodiazepínicos. Já conseguimos visualizar essas semelhanças entre eles, entre os anéis. E é exatamente, a gente vê ali que eles têm uma semelhança entre o anel e a conexão, porém, eles têm radicais diferentes. Então, eles possuem semelhança ali no seu anel, porém, eles têm radicais diferentes. E é exatamente esses radicais que vão interagir de forma diferenciada ali nos receptores, né, do GABA, inibindo o GABA, e conforme esse radical que ele tem, a ação vai ser um pouco diferenciada. Então, aqui, um exemplo, alprazolam, sintomas de... transtorno de ansiedade e agorafobia. Clonazepam, opa, pulou para frente. Distúrbios convulsivos, tratamento adjacente de mania aguda. Enfim, esses medicamentos aqui, a grande maioria, clonazepam, principalmente, indutor do sono, diazepam, então eles vão, muitos vão ser indutores do sono, outros vão ser usados como ansiolíticos. Então, ele vai deprimir ali o sistema nervoso. Então, aqui, a gente falou ontem, né, sobre essa relação entre a estrutura da molécula, né, e os seus radicais e como isso vai interferir na sua ação, no seu sítio de ligação. Então, aqui é um exemplo, né? Então, a estrutura geral do benzodiazepínico e ele vai ter os radicais ali, onde a gente vai ter mudanças, né? Então, ele tem a sua semelhança, porém, ele tem radicais que vai ter mudança. E aqui ele fala para a gente essas mudanças. Então, a relação estrutura-atividade dos benzodiazepínicos. Então, substituição na posição 1 vai aumentar a atividade de alquilação. Um exemplo, diazepam. Substituição na posição 2, átomo eletronegativo. Vai ali, um exemplo, midazepam. E por aí vai ter vários ali exemplos, né? Conforme vai mudar o nosso radical, muda ali um pouco da ação, do direcionamento da ação. Dentro dessa ação dos benzodiazepínicos, a gente tem essa outra classe, que são os novos agonistas do receptor do benzodiazepínico. Então, o que são esses medicamentos? Então, os hipnóticos dessa classe, que são conhecidos como compostos Z, que inclui ali diversos medicamentos, mas principalmente zolpidem, exozopiclona, né, que são os mais conhecidos. A zopiclona também são muito utilizados no tratamento da insônia, tendo substituído os benzodiazepínicos nos últimos anos. Quando comparado aos benzodiazepínicos, os compostos Z possuem menor atividade como anticonvulsivante e relaxante muscular, embora os compostos Z tenham sido aprovados com a informação de que a dependência era inferior aos benzodiazepínicos. Após a comercialização desse fármaco, foi verificado que eles causam tolerância e dependência física após o uso prolongado, principalmente com doses altas. O que aconteceu ali? Só ler esse finalzinho aqui. Então, o mecanismo de ação dos compostos Z dá-se pela ligação seletiva aos receptores GABA, então, atuando como um agonista e aumentando a hiperpolarização da membrana. Então, eles vão atuar ali no mesmo local dos benzodiazepínicos, que são esses compostos Z. Acreditava-se que eles tinham ações, o mecanismo de ação dele, a reação dele era parecido com o benzodiazepínico, então com clonazepam, diazepam, que são medicamentos tarja preta, ou seja, exercem ali função sobre o sistema nervoso central e causam dependência, porém acreditavam-se que essa classe, compostos Z, não teriam tantos efeitos colaterais quanto os benzodiazepínicos e não exerceriam tanta dependência, né, no nosso sistema nervoso central. Entretanto, o que viu é que eles causam, sim, altas dependências, que a tolerância à dose normalmente acaba muito rápido, então a pessoa precisa estar subindo essas doses. Normalmente a pessoa costuma fazer isso, né, de forma individual. Então, hoje a gente vive um momento onde esses zolpidem, né, esses compostos Z, começou a gerar um problema aí, né? Existem diversas pessoas com dependência desse medicamento, subindo altas dosagens, né, e tendo um efeito
eles ficam durante o dia como se eles estivessem ainda um pouco dopados, um pouco fora do ar. O que aconteceu? A gente teve agora a resolução, né, a partir de agosto desse ano, esses medicamentos todos do composto Z, eles eram tarjados vermelho, exatamente porque não acreditava-se, não via ainda essa alta dependência, porém agora com esses estudos eles mudaram, então agora eles são medicamentos que são de receituário azul, então a partir de agosto desse ano, né, eles mudaram a classificação e eles são medicamentos que agora, para ser comercializado, eles precisam de receituário azul, já vão ser tarjados pretos, ainda tem muitos vindo ainda tarja vermelha, né, porque havia muitos lotes fabricados, então eles vão terminar de comercializar, né, tanto as indústrias, a vigilância deu essa permissão de terminar de comercializar esses que já haviam produzidos e logo virão já todos tarjados pretos e somente com receituário azul, exatamente para controle desta dependência que o medicamento causa. Aí vamos ter os barbitúricos. Então, esses barbitúricos, ainda falando sobre os hipnóticos e sedativos, são fármacos que já foram amplamente utilizados antes. Então, antes dos benzodiazepínicos, a gente tinha os barbitúricos. Depois, né, veio esses compostos Z, que acreditou-se que eles substituiriam muito dos benzodiazepínicos, começou, de fato, a substituir, mas agora ainda tem muitos médicos voltando aos benzodiazepínicos, né, exatamente por essa situação, e o Zolpidem é altamente hipnótico também. Então, ele tem uma ação hipnótica e a indução do sono baixa. Então, tem diversas reações, né, onde a pessoa ela fica com uma consciência, uma falsa consciência. Então, a pessoa fica acordada, executando funções, porém, parte do cérebro dela está inibido. Enfim, aí tem os barbitúricos, que foram medicamentos muito usados antigamente, né, como hipnóticos sedativos. Hoje, né, já vê que os benzodiazepínicos eles são mais efetivos e mais seguros em algumas relações. Então, como hipnótico sedativo, a gente usa muito mais o benzodiazepínico. Mas os barbitúricos, a gente permaneceu com algumas ações deles, que a gente continua, tem ainda medicamentos ainda muito usados. Então, entre os efeitos adversos, que foi correlacionado aos barbitúricos, tem alteração de humor, comprometimento do julgamento das habilidades motoras finas, vertigem, náusea, vômito, diarreia, inquietação, excitação, enfim. Então, essas eram todas reações dadas aos barbitúricos, principalmente também com sensação de dopado, a pessoa ficava se sentindo dopada ao longo do dia. Então, por isso que foi uma classe que ele foi substituída. Porém, ainda tem alguns medicamentos, eles são mais vinculados principalmente com a sua ação anticonvulsivante. Então, a gente tem ali o fenobarbital, que ainda é muito usado como anticonvulsivante. Esses barbitúricos, eles vão ser classificados, eles têm uma classificação conforme a sua farmacocinética, ou seja, conforme o seu tempo de meia-vida, né, o efeito que ele tem. Então, tem efeito prolongado, que são de 4 a 12 horas, fenobarbital muito utilizado, efeito intermediário, de 2 a 8 horas, efeito curto, até 3 horas, e efeito ultra curto. Esses outros medicamentos são mais de uso hospitalar. E agora temos a outra classe de antidepressivos. Então, acabamos de sair ali dos nossos hipnóticos e sedativos, aonde a gente tem um sistema nervoso muito ativo, muita liberação de neurotransmissor. Então, tá muito ativo, é como se tivesse, vamos, né, falar a grosso modo, como se tivesse o nosso sistema nervoso central, tivesse um monte de fio desencapado e tivesse ali os neurônios um atritando no outro. Então, se a pessoa não consegue dormir, ela durante o dia ela não consegue se concentrar em nada, ela está muito ativa e com isso o sistema nervoso central está em alto estresse. Então, você precisa tomar um medicamento para baixar, né, essa liberação de neurotransmissor. Agora a gente tem uma ação contrária, que são os antidepressivos. Então, a depressão, né, no estado de depressão, a pessoa não tem, né, neurotransmissor, muitos neurotransmissores. Então, as sinapses estão baixas, as estimulações,
né, os potenciais de ação estão baixos neurônio ao neurônio. Isso pode ser fisiológico, então por algum motivo não está sendo liberado, produzido e liberado neurotransmissor fisiologicamente, ou pode ter vínculo emocional. Então, dado a um acontecimento emocional, né, manda-se esse recado de que a pessoa não tá legal, então tem essa baixa, né? Ela mesma está deprimindo o sistema nervoso central. Isso acontece fisiologicamente em momentos da nossa vida, um luto, por exemplo. Então, durante um luto, né, durante ali o período do luto, você não sai dali, você fala para você mesmo, não quero rir, agora eu vou ficar 30 dias sem rir, vou ficar 30 dias chorando, 60 dias, enfim, não é algo que você mesmo comanda, né? Então, é conforme o impacto daquele luto, o impacto que aquela pessoa tinha na sua vida e como as coisas aconteceram, né? Estou dando um exemplo do luto, mas tem diversos outros exemplos, fim de relacionamento, perca de um trabalho, né? Enfim, tem diversos motivos e cada um tem a sua importância. Mas vamos colocar no luto, que é um motivo bem figurado, que a gente consegue entender bem. Então, ali, por um motivo, você vai manter o seu sistema nervoso deprimido. Então, você está mandando um recado para o seu sistema nervoso de que não está legal, de que você quer ficar tranquilo, você quer passar por aquilo. Então, não há muita conexão de neurotransmissor. Então, não tá muita liberação dos neurotransmissores. Então, o seu sistema nervoso já está deprimido de forma fisiológica. Então, esse sistema de luto, ele vai acontecendo e pouco a pouco você vai, né, conforme o teu emocional vai melhorando, você vai dizendo isso, né, de forma involuntária, vai se comunicando com o teu sistema nervoso central e ele vai voltando essas comunicações e as coisas pouco a pouco vão retomando a normalidade. No estado patológico, onde a gente não tem essa liberação, né, de neurotransmissor, ou no estado onde esse luto não cessa, então você está o tempo todo deprimido, aquilo ali foi muito traumático, impossibilitante, a partir dali você não consegue mais retomar as tuas atividades. E quando a gente fala desse luto, não vamos pensar só na perca física de uma pessoa, mas por diversos motivos. Você está no luto pelo fim de um relacionamento, você está no luto, né, pelo fim de um ciclo, de um emprego, ou você está no luto por falta de oportunidade, enfim, você não consegue retomar a tua vida como era e você sempre está deprimido. Então, nesses momentos, a gente vai usar de um fármaco para auxiliar neste momento. O ideal é que este fármaco seja usado sempre como tratamento, tanto na opção que a gente viu atrás, que é nos ansiolíticos e hipnóticos, tanto nos antidepressivos. O ideal é sempre que eles sejam administrados como tratamento, ou seja, ele tenha dia para começar, dia para encerrar. O grande problema é que a pessoa está ali, né, muito deprimida, toma o medicamento, se sente bem e não quer mais voltar àquele estado deprimido, então ela não quer mais sair do medicamento, ela quer permanecer com ele, né, para sempre. Eu não quero mais ficar da forma como eu estava antes, né, era muito ruim, eu não conseguia nem sair da cama, não conseguia lavar uma louça, não conseguia levar as crianças para a escola, enfim, não conseguia fazer minhas atividades, né, e acaba, às vezes, esse medicamento fazendo parte da família, e agora, a partir dali, ela vai mudando classes conforme o corpo vai parando de responder, mas não sai mais desses medicamentos. Então, a gente tem que sempre pensar, quando a gente pensa no antidepressivo e no ansiolítico, como tratamento, dia para começar, dia para finalizar, né? Algo fisiológico está acontecendo, então, ou o teu sistema nervoso está muito estimulado, ou ele está muito deprimido, você vai usar a intervenção de um fármaco por um período, até que ele se normalize e você cesse o fármaco e a partir dali ele conduza tudo da maneira correta. Vamos lá, então. Então, na depressão, então, a gente está com esse nosso sistema nervoso central muito deprimido. Então, aqui o medicamento usado, ele precisa estimular. Ele precisa ser um medicamento excitatório. Então, a gente precisa agora de neurotransmissores sendo liberados. A gente precisa da ação desses neurotransmissores motivando esta pessoa, fazendo ali ligações, conexões sinápticas, né, para que a pessoa tenha motivação. Então, a depressão ela é uma doença mental altamente prevalente em todo mundo, é o mal do século, infelizmente, né, dado a pressão da sociedade, dado os momentos que a gente vive, dado a uma sociedade hoje, principalmente, que as gerações passadas sofreram bastante.
e conforme elas vieram avançando, elas tentaram facilitar para as próximas gerações, né, de certa forma, mas tudo isso teve um custo, então o cérebro ele não aprendeu a sofrer muito, então ele não aprendeu a se privar de muita coisa. Então, no momento que as coisas são privadas ou delimitadas, ele ele sofre muito com isso tudo, né? Diferente de antigamente. Não que antigamente não acontecia, acontecia também, mas hoje acabou sendo o mal do século. E também a gente vive numa sociedade muito exaustiva, muito esgotante, né? Sempre com altas demandas, então tá difícil conciliar tudo isso, né, com a saúde mental, que é tão importante. Então, a depressão hoje em dia é uma prevalência no mundo todo. Então, ela vai ser classificada em transtorno depressivo maior, TDM, ou doença maníaca depressiva, quando tem relação com a bipolaridade, quando tem oscilações de humor, de temperamento, de personalidades, então a gente vai vincular aí com a bipolaridade. As causas e a causa e fisiopatologia do TDM, né, do transtorno depressivo maior, ainda não foram totalmente esclarecidas, né? Na verdade, assim, as causas vão ser diversas, né? Cada um vão ter causas diferenciadas. Há diferentes teorias para a depressão, como destaque para a teoria das monoaminas. Então, de acordo com Range, a teoria das monoaminas, propostas por Schilder-Crouch em 65, afirma que a depressão pode ser causada por um déficit funcional de transmissores de monoaminas, norepinefrina e 5-hidroxitriptamina em certos locais do cérebro, enquanto a mania resulta de excesso funcional. Então, né, simplificando, a depressão é resultado de falhas funcionais de transmissores internamente. Embora muitos fármacos antidepressivos possuem como mecanismo de ação a transmissão de monoaminas, essa teoria é insuficiente para a explicação da depressão, né? Somente ela não simplifica, mas ela é aceita. Então, de forma geral, os antidepressivos aumentam a transmissão serotoninérgica e a noradrenérgica. Então, de forma geral, os fármacos eles vão agir inibindo a captura das monoaminas, vão ser antagonistas dos receptores de monoamina, vão ser inibidores da monoaminooxidase, né? E vão ser agonistas de receptores de melatonina. Então, de certa forma aqui, então esses inibidores da captura de monoamina, essas monoaminas são neurotransmissores que elas estimulam a liberação de serotonina, de neurotransmissores importantes, serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, são hormônios, neurotransmissores, perdão, importantes para manter a ativação e excitação do cérebro. Né? A noradrenalina está muito ligada também com a nossa reação de luta ou fuga, aquela reação que você precisa exercer uma função rápida, você precisa ter uma resposta rápida, né? Então, as aminas, elas vão estimular a liberação desses outros neurotransmissores. Então, ali, a depressão, ele vincula como uma déficit dessas aminas. Então, a gente vai agir, esses antidepressivos, eles vão agir diretamente nessas monoaminas. Ou então eles vão inibir a captura das monoaminas, ou seja, elas são liberadas ali na fenda sináptica, né? Então, neurotransmissores. Então, vamos pensar ali um neurônio e aqui, né, os seus receptores para outro neurônio para ser feito, os dendritos para ser feito a sinapse, né? Então, ali nessa fenda sináptica, normalmente tem muito neurotransmissor. Na depressão, não tem. Tem poucos neurotransmissores, então a gente tem pouco neurotransmissor. Então, a captura das monoaminas é quando ela já foi usada, ela é capturada. Então, ali a gente vai inibir essa captura para que elas fiquem ali mais tempo. Então, a gente tem pouco neurotransmissor, então os medicamentos eles vão agir de certa forma otimizando os neurotransmissores que tem. Então, as monoaminas que vão ser esses precursores, que vai ser esse neurotransmissor que vai estimular a liberação desses outros tão importantes, a gente vai atuar mantendo ela. Então, ou a gente vai inibir a captura dela, ou a gente vai usar ela como antagonista do receptor da monoamina, para haver mais ação dela,
inibição da monoaminooxidase, que é a enzima que degrada a monoamina. Então, a gente vai inibir ela para que a monoamina possa ficar mais ativa. E medicamentos agonistas do receptor de melatonina. Então, tudo isso aqui vai ter a mecanismo de ação de todos eles, mas, de certa forma, são todos para aumentar os neurotransmissores. Aqui desses, né, vamos só pontuar esse primeiro, que é os inibidores da captura da monoamina, que são esses antidepressivos de maior uso clínico na atualidade, pois apresentam facilidade e diversidade de uso, tolerabilidade relativa, custo, segurança em caso de superdosagem, já que também pode ser utilizado no tratamento de transtorno de pânico, bulimia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada. Então, esses inibidores da captura das monoaminas incluem fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, né, que estão ali atuando, inibindo o transportador de serotonina, responsável pela recaptação de serotonina. Então, ele vai inibir que esse transportador pegue a serotonina e retire ela ali da fenda sináptica para que ela fique ali se conectando. Por que eu falei que ele é tão importante? Porque esses medicamentos são muito usados, são muito conhecidos, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, estalopram, né? São os mais usuais porque eles têm uma certa segurança em relação à superdosagem, pensando que essas pessoas, né, que estão fazendo uso desses medicamentos podem chegar a estados extremos, então buscando a solução dessa situação, usar de superdosagem, então ele tem uma certa segurança, né? Então são medicamentos ali com custo baixo, uma fluoxetina, dependendo da farmácia, você vai encontrar R$15, R$14, né? Vai depender muito do laboratório e farmácia, mas você consegue ela por um preço bem acessível, né? Vai subindo ali classificações, paroxetina, sertralina, esse talopram, ele é muito utilizado porque ele não tem tanto efeito adverso, muito desses outros medicamentos, as pessoas às vezes sentem fluoxetina, principalmente elas relatam nos primeiros momentos enjoo, náusea, né, alguns efeitos colaterais, paroxetina às vezes também. Então, esse talopram costuma não ter este efeito, né, colateral e ter uma ação controlada e satisfatória em relação a otimizar esses neurotransmissores. Então, quando a gente fala de antidepressivo, eles vão sempre, seu mecanismo de ação vai ser sempre voltado a otimizar os neurotransmissores, né, ou estimular a liberação desses neurotransmissores, ou evitar que esses neurotransmissores sejam degradados tão facilmente. Então, eles vão ter ações voltadas nessa óptica. Joia, que ele vai falar sobre um pouco de cada um. Aqui, inibidores da monoaminoxidase, os inibidores da MAO. O que é interessante a gente falar aqui também sobre esse medicamento, que é o metabolismo, tem muitos medicamentos naturais que atuam sobre a MAO também, né? A passiflora também é um medicamento que atua sobre a MAO. Tá, antipsicóticos. Então, esses medicamentos. Então, inicialmente, a psicose, ela vai ser caracterizada por uma realidade distorcida ou inexistente. Então, a pessoa ali tá vendo algo totalmente distorcido, algo fora do comum. Isso a gente vai chamar de crise psicótica. Então, entre os transtornos psicóticos mais comuns que acometem a população, tem-se a depressão maníaco-depressiva, psicose induzida por substâncias, o transtorno psicótico breve, o transtorno delirante, o transtorno esquizoafetivo, a esquizofrenia, a demência, o delírio com aspectos psicóticos. Então, tudo isso. Agora, os fármacos para redução dessa situação, eles basicamente, né, a ação desses fármacos
vão atuar sobre receptores de dopamina. Então, o que eles conseguiram correlacionar com a psicose? Eles veem que a dopamina está muito ativa, esse neurotransmissor está muito ativo em indivíduos com quadro de psicose, de esquizofrenia. Então, eles vão ser medicamentos que normalmente vão atuar como agonistas, né, do receptor ali, como antagonista, perdão, do receptor de dopamina. Então, segundo a hipótese da dopamina, a redução dos sintomas da esquizofrenia é obtida pela diminuição da neurotransmissão dopaminérgica. No entanto, essa hipótese apresenta limitações, pois a dopamina não é responsável pelos déficits cognitivos associados a essa doença, nem explica os efeitos alucinógenos, né, acontecidos ali. Então, o que acontece? Os medicamentos, né, antipsicóticos, eles vão atuar sobre dopamina, né, tirando essa excitação exacerbada, né, que é onde num quadro de crise psicótica a pessoa tem, né, esse extrapolamento, então o cérebro está hiperativo, né, está muito ativado e muito dopaminérgico. Então, os medicamentos antipsicóticos, eles vão ser antagonistas dos receptores ali de dopamina. Porém, eles não correlacionam a dopamina com essas alucinações. O que vai acontecer é que você vai evitar a crise psicótica, né? Não quer dizer que essa pessoa ainda não vai estar alucinando ou vendo coisas ali, né, onde não tem. Então, os antipsicóticos de primeira geração, também conhecidos como antipsicóticos típicos ou convencionais, são aqueles que foram desenvolvidos inicialmente, como a clorpromazina, a haloperidol e outros compostos análogos. Então, até o momento, todos os antipsicóticos disponíveis comercialmente são antagonistas dos receptores de dopamina, podendo ser dividido em duas principais classes: antipsicóticos de primeira geração e os de segunda geração. Então, esses de primeira geração, né, um exemplo, um nome muito específico é o haloperidol, que ainda é muito usado, né, tanto para uso domiciliar, né, a pessoa compra e é usado, mas principalmente dentro do hospital, uso hospitalar. Então, a pessoa chegou em crise psicótica, né, falando nada com nada, enfim, demonstrando situações ali psicóticas, é normalmente administrado o haloperidol ali, né, em ambiente hospitalar. Os antipsicóticos de primeira geração, eles vão atuar bloqueando esses receptores D2 de modo estéreo-seletivo em grande parte deles, sendo que a afinidade de ligação ao receptor se correlaciona com a potência antipsicótica e a incidência de efeitos colaterais. O joia, que tem todo o mecanismo de ação, ele vai citar ali o efeito molecular do haloperidol. E os de segunda geração foram desenvolvidos mais recentemente e vão incluir ali a clozapina, risperidona, olanzapina, certidol, quetiapina, né? Tem medicamentos ali que são esses de segunda geração, que são antipsicóticos. Esses fármacos causam menores efeitos adversos e representam uma farmacologia complexa, diferentemente dos compostos de primeira geração. Então, alguns desses medicamentos também são usados para bipolaridade, né? Então, atuam ali nessa oscilação, né, do humor, e também tem correlação. E, por último, temos os anticonvulsivantes. Então, dentro desses anticonvulsivantes, a gente vai ter várias classes atuando, né? Mas principalmente ali a gente vai ter ainda novamente a retomada de alguns benzodiazepínicos. Então, a epilepsia é um distúrbio neurológico muito comum, caracterizado por convulsões que atingem aproximadamente 1% da população mundial. No entanto, é relato que nem todas as crises envolvem convulsões. As crises convulsivas podem ser classificadas em crises parciais, que acometem apenas uma parte dos cérebros, crises generalizadas, que vai envolver todo o cérebro. Então, entre os fármacos anticonvulsivantes clássicos, vamos ter ali as carbamazepina, fenitoína,
valproato, fenobarbital e os benzodiazepínicos, clonazepam, lorazepam e diazepam. Esses benzodiazepínicos, né, os clonazepams, não são tão largamente usados hoje em dia, né? A gente vê bastante carbamazepina, fenitoína, valproato e o fenobarbital sendo mais utilizado como anticonvulsivante. Então, a carbamazepina é o anticonvulsivante mais utilizado clinicamente, sendo especialmente eficaz no tratamento das crises convulsivas parciais. A fenitoína é eficaz nas crises convulsivas dos tipos parciais e generalizados, porém sem efeitos das crises de ausência. Já os barbitúricos e os fenobarbital apresentam usos clínicos semelhantes à fenitoína, mas é muito pouco utilizado por conta da sedação. Então, a pessoa fica dopada ao longo do dia todo, então não é uma primeira escolha esses tipos de medicamento. Então, vão ser usados os outros. Aqui, o que ele vai trazer para a gente também, que é muito interessante, é que mesmo com o uso desses anticonvulsivantes, eles veem que 20%, né, da ação não consegue ser inibida. Então, a gente ainda tem ação dessa convulsão, né, porque é por alguma disfunção, né, cerebral, neuronal ali, né, que acontece a nível cerebral, neurológico, e descarrega, né, como se fosse uma descarga elétrica no cérebro. Então, ele tem ali um momento de descarga elétrica e precisa retomar a normalidade, né? O problema da convulsão é que essas descargas elétricas, elas podem podem afetar, né, permanentemente funções. Então, por isso que busca-se evitar as crises de convulsão. Então, esses medicamentos, eles vão buscar sempre evitar as crises. Aqui a gente finaliza, ele vai dar os medicamentos, ele dá ali a composição química deles. E aqui a gente tem um resuminho dele. Deixa eu voltar aqui. Os medicamentos, aqui o Bernardo perguntou para a gente assim, esses medicamentos usados para depressão, quando são prescritos, por exemplo, para dores neuropáticas, fibromialgia, etc., sua forma de agir segue o mesmo princípio de quando são prescritos para depressão. Então, tem medicamentos ali, principalmente não os de depressão, né, não somente os de depressão, mas principalmente ali os hipnóticos e sedativos. Então, tem classes ali que eles são usados também em dores crônicas. Então, classes ali que eles vão atuar, porque eles conseguem deprimir conexões. Então, às vezes está muito estimulado, eles conseguem gerar essa depressão esse estímulo exacerbado do cérebro. Então, principalmente dentro das fibromialgia, onde tem essa conexão, tá o tempo todo ali, os neurônios, né, motores, sensibilizando, mandando recepção, tá o tempo todo ali ativos. Então, a gente, com esses medicamentos, você consegue deprimir, você consegue dessensibilizar um pouco o cérebro a respeito dessa recepção de dor. Então, você consegue fazer com que ele não receba tanto a informação a respeito dessas dores. Então, como ele tem uma ação generalizada, né, como a gente falou, ele não tem, uma seletiva parcial, então a gente busca a ação, né, de deprimir, mas ele vai agir de forma geral, podendo, então, daí agir também nessas recepções para dor, né, nessas ativações exacerbadas no nosso sistema nervoso, principalmente na comunicação do periférico com o central. Joia, pessoal? Deu para acompanhar bem? Esse daqui é o primeiro tópico. Ele é um pouquinho mais extenso do que os demais dessa unidade, porém é um conteúdo, eu acredito que vocês vão gostar depois de repassar, um conteúdo gostoso de estudar, faz sentido, né? Principalmente para quem faz uso de medicação, vovó que toma alguma coisa, né? Então depois você vai correlacionando, você vai conseguindo entender melhor por que um ajuda dessa forma, por que age outro, por que está dando determinado efeito colateral, você consegue ter uma noção
melhor, né? Um exemplo ali que a gente usou, né? A gente acabou não dando um exemplo lá, mas um exemplo dos os hipnóticos e sedativos. Por que o perigo tão grande de eles serem associados, os tarjas pretas, principalmente, serem associados com álcool? Porque o álcool também é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, o álcool ele dá aquele boom inicial, a pessoa fica mais descontraída, porque é uma das ações iniciais dele, né? Inibir o nosso senso Ai, fugiu o nome, gente. Mas, de uma forma geral, o nosso senso social, nossa vergonha social, né? Tem um nome específico que me fugiu agora. Mas, a primeiro momento, a primeira ação do álcool, ele tem essa inibição desse senso social e depois ele começa a deprimir todo o sistema nervoso central. Por isso que dá muita sonolência, né? A pessoa tem aquele pico e abaixa. Então, quando a pessoa faz o uso do álcool junto com o medicamento, que também é um depressor do sistema nervoso central, o risco, né, de um coma é muito alto. O risco de baixar isso a níveis preocupantes é muito alto. Então, por isso que tem o perigo da associação dos dois, né? Então, por isso que aí você começa a entender, né? Porque até então só fala, não pode tomar tarja preta com álcool. Por que não pode? Agora vocês já sabem o porquê. Então, agora tudo vai clareando, vai fazendo sentido. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar bem? Repassem esse conteúdo. Na trilha de vocês, eu vi lá, tem uns vídeos bem bacana, que ele vai passar de forma mais miuçada, tudo isso que a gente conversou, né, hoje no nosso encontro. Então, ele vai passar de forma bem esmiuçadinha. Ali no livro, ele vai, dentro de cada classe que a gente falou, ele vai esmiuçar um pouquinho mais sobre mecanismos de ação detalhado, sobre componentes químicos, é bem bacana vocês olharem, né? Não se preocupem com isso de decorar um componente químico, você precisa saber o macro dele, a ação principal, como que ele age, né? E algumas características ali específicas, né? Mas ali ele vai trazer tudo de forma detalhada. Pessoal, então, por hoje era isto. Pela nossa sexta, finalizamos. Nosso tópico 1 dentro de unidade 2 em Química Farmacêutica. Quinta-feira, retomamos, né? O pessoal do seminário, ontem eu olhei todos novamente. Tudo que estava lá eu já olhei, já dei um ok para todos que precisavam alterar. Os que não precisavam, tá tudo certinho, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha, se precisar fazer alguma correção. E por hoje era isso, gente. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa sexta e um bom final de semana. Até semana que vem.